Pessoal, continuando aqui a oposição, como é que vai funcionar a ação de oposição? Distribui-se aí a petição inicial, seguindo os requisitos do artigo 319 do CPC de 2015, e os opostos, no caso, o oponente é o autor da ação, o prejudicado, teoricamente, e os opostos vão ser o autor e o réu da ação originária, tá? Eles vão ser citados na pessoa dos advogados deles, se eles tiverem advogados constituídos no processo. Caso eles não tenham, eles serão citados pessoalmente para poder contestar aí o processo. Cuidado, tá? Os opostos, no caso o autor e o réu da ação originária, eles são litisconsortes passivos necessários, tá? Não se pode ingressar com a oposição contra apenas o autor ou contra apenas o réu, tá? Caso isso aconteça e o processo vai ter o seu regular seguimento, cabe a nulidade dos atos, tá? O juiz vai ter que mandar citar o réu faltante ou o autor faltante, tá? A parte faltante do processo, para que daí se dê continuidade na ação, tá? Então, não se pode esquecer disso. Não ocorrendo aí esse desconsórcio também, ao juiz é proibido proferir sentença de mérito, tá? Porque assim, pense o seguinte, como que alguém vai ser prejudicado pela sentença do juiz se esse alguém nem faz parte do processo, tá? Então isso não pode acontecer. A pessoa deve integrar a demanda para poder sofrer os prejuízos processuais dela, tá? Outro ponto interessante, se algum dos opostos, então, o autor ou réu da ação originária, reconhece a procedência da ação do oponente, a ação vai prosseguir, tá? Dessa pessoa contra o oponente. Prossegue-se a demanda. O reconhecimento do pedido permite ao juiz julgar o processo com resolução do mérito em relação à parte, tá? Que assim reconheceu o pedido, sem, contudo, que isso aí prejudique ou atinja a outra parte que não concordou com a procedência do pedido. A parte que não concordou com a procedência do pedido vai aguardar o julgamento pelo juiz. O juiz vai ser obrigado a julgar, então, em relação a essa outra parte, tá? Outra coisa interessante, os oponentes, o autor e o réu da ação originária, embora sejam litisconsortes, não são litisconsortes do tipo unitário, ou seja, é permitido ao juiz julgar a oposição de forma diferente para cada um, tá? Não é necessária a mesma sentença. Eles podem cada um ter um resultado diferente do processo. O julgamento da oposição e da ação originária devem ser feitos por sentença única do magistrado, tá? Então, caso a oposição seja admitida pelo juiz, ela vai ser apensada ao processo principal e o juiz deve proferir uma sentença única, tá? Julgando a oposição e a ação originária, conforme manda o artigo 685 caput do CPC de 2015, tá? O objetivo do legislador com esse julgamento único é evitar a contradição entre a sentença de oposição e a sentença da ação originária, em decorrência de eventual prejudicialidade externa, já que o resultado da oposição pode afastar ou alterar a pretensão do autor e do réu da ação originária. Em regra, o cumprimento da sentença única gera a nulidade do julgamento. Contudo, em duas situações é admitida aí que essa sentença única não aconteça e seja válida. Em quais hipóteses? Na primeira delas, quando o juiz respeita a relação de prejudicialidade, mesmo com o julgamento disperso, ou seja, dividido. O que é respeitar
a prejudicialidade da parte. Respeitar a relação de prejudicialidade nada mais, nada menos é do que o juiz respeitar o contraditório e a ampla defesa de todas as partes envolvidas no processo. Se o juiz respeitou isso, deu oportunidade para o autor e o réu da ação originária se manifestarem, deu oportunidade para o opoente se manifestar, todos se manifestaram em todas as etapas do processo, e ainda assim o juiz proferiu sentença separada, uma sentença para a ação de oposição e outra sentença para a ação originária, ainda assim as duas sentenças serão válidas, tá? Porque o que interessa é as partes terem acesso aí ao contraditório e à ampla defesa delas. E a segunda hipótese de exceção, em que vai se admitir o desmembramento da sentença também, que seria a exceção também, seria quando a atuação do juiz decorre da inércia das partes na ação originária, quando as partes então deixam de praticar os atos para o resultado do processo. Muitas vezes as partes atuando de forma maliciosa. Como assim? Quando o juiz, por exemplo, intima as partes para se manifestar sobre algum documento, intima as partes para se manifestar sobre o prosseguimento do processo, intimam aí o pessoal no feito e eles ficam quietos, não se manifestam, eles ficam inertes ao processo. Quando eles ficam inertes e não se manifestam, eles não podem depois reclamar. Exemplo, se o juiz fala, olha, partes, se manifestem sobre o que se vocês concordam com o julgamento desmembrado do processo em 5 dias, e ninguém se manifesta, e o juiz pega e julga os processos separados, a oposição e a ação originária. Não pode as partes vir depois discutir, mas juiz, eu não sabia que você ia julgar. Como não? Se o juiz intimou você e você ficou inerte, tá? Então, esse é um caso aí em que vai se aplicar então a exceção da sentença única. Fora desses dois casos que eu falei agora aqui, a regra é que o juiz julgue sempre na mesma sentença a ação da oposição e a ação originária. Então, o juiz vai ter que julgar, em regra, os dois processos, tá? Na mesma sentença, em que pese ele falar, agora eu estou julgando a oposição, agora eu vou julgar aqui a ação originária do autor e do réu, tá? Então, vai funcionar sempre desse jeito. E eu coloquei no material de vocês lá um organograma, tá? De como é que vai funcionar aí o passo a passo da ação de oposição. Começa aí com a petição inicial, distribui por dependência, pensa os autos principais, vai ocorrer aí a citação das partes na pessoa dos advogados, nos termos do artigo 683 do CPC. As partes têm 15 dias para contestar o processo, tá? Um prazo comum, tá? Ambos têm o prazo ao mesmo tempo, então, se tiver mais de um autor e um réu. No caso, desculpe, sempre vai ter um autor e um réu, então as partes da oposição vão ter esse prazo de 15 dias para se manifestar. E, depois disso, o juiz pode ou não designar uma audiência de instrução, tá? Junto com a ação principal, para julgar, para analisar ali, ouvir as testemunhas, fazer perícia, ou se caso seja necessário, tudo do mesmo ato, tá? Salvo se o juiz mandou suspender aí o trâmite da ação principal. Daí ele vai ter que fazer aí a instrução separada. E por fim, como eu falei antes, o juiz vai proferir aí uma sentença unificada, analisando tanto a oposição como a ação originária. Era isso aí sobre a ação de oposição. Voltamos no próximo vídeo para falar sobre a habilitação, que é um procedimento mais simples.